melhor de Deus pra você. Editorial Vento Sul, levando vida pra você. Que eu senti do Senhor de compartilhar com os irmãos, primeiramente, assim, um material, se os irmãos já acessaram ou conhecem, ele é um seminário Recuperando a Visão. A gente vê assim que muitas vezes a gente olha para a nossa vida e olha para a obra do Senhor, e às vezes a gente vê que tem coisas assim que parece que estão em desacordo com aquilo que eu estou vivendo. Eu olho para a palavra e olho para a minha vida e vejo que tem coisas que estão em desacordo, né? Então, nesse seminário aqui fala do padrão divino de Deus para as nossas vidas e para as várias áreas das nossas vidas. E eu achei bem tremendo, porque antes da ministração eu olhei e o Senhor disse para compartilhar esse material. E uma das ministrações que tem nesse material, irmãos, fala sobre a nossa visão, nós como corpo de Cristo, e a visão evangelística do Senhor. E nós sabemos, né, do trabalho todo que o Senhor trouxe e a palavra falou agora, né, muito sobre evangelismo, né? Porque a gente vê que tanto quanto se aproxima de Jesus vir, nós sabemos que existe um povo que precisa ainda conhecer o Senhor. A gente vê assim, irmãos, que nós estamos aqui nesse momento, mas existem almas em hospitais e em vários locais que nesse momento estão sendo recolhidos, mas não para ficar com o Senhor, né? Estão sendo recolhidos para ir direto para o inferno. E nós, nesse momento, se o Senhor recolhe todos nós nesse momento, nós ainda já temos a salvação. Creio que todos que estão aqui já confessaram Jesus como Senhor. Muitos já são filiados ao Pai através do batismo. Então, o material assim que eu queria compartilhar também com os irmãos é a segunda vinda de Cristo. Porque a gente vê, né, irmãos, que os irmãos que observam o mundo como está lá fora, os irmãos estão vendo que a palavra do Senhor está se cumprindo. Porque o Senhor disse que nos últimos tempos, e isso já acontece há algum tempo, os filhos se levantariam contra os pais, matariam seus pais. A gente veria pais matando filhos, né? E isso é só uma breve, né, irmãos? Porque existem muitas atrocidades acontecendo. Guerras, rumores, né? A gente vê assim a violência, o caráter do ser humano não existe mais. Então, tudo que o Senhor proferiu antes de acontecer, dele estar perto de chegar, já está acontecendo. A gente vê que até quem não conhece o Senhor já vê que muitas coisas estranhas e ruins estão acontecendo. Só que tem algo, irmãos, que a gente vê que no mundo, muitos cristãos e pessoas que não conhecem o Senhor acham que o mundo ele precisa passar por um melhoramento, que existe alguém que pode governar o mundo e que as coisas vão melhorar. Esses dias eu vi uma notícia que dizia que o mundo não acabaria, mas que a solução do mundo está num homem, e esse homem vai ser um homem virtual. Os irmãos já ouviram isso? Mas isso não está na palavra. O Senhor não disse que ia fazer um novo homem através daquele homem, né? Então, a gente vê que quem vai governar a terra vai ser Cristo. Nós vamos ter um governo de paz, onde toda essa iniquidade, essas coisas que estão dentro de nós não vão mais existir. Então, esse kit aqui, irmãos, é a segunda vinda de Cristo. A gente precisa se informar, irmãos, porque nós estamos no reino e nós precisamos saber o que vai acontecer, como que o Senhor vai vir, o que é o arrebatamento. Às vezes a gente tem muitas dúvidas, a gente procura na palavra. Então, aqui fala tudo que a Bíblia fala em mensagens, o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. E o que nós precisamos fazer para nos aprontar para quando Cristo vir, nós podermos ir com Ele. Outro material, irmãos, maravilhoso que eu tenho ouvido, e até em outra cidade, na cidade de Canoas, né, Alex? Estava tendo um seminário Nutrivida, né? Eu olhava para ele e dizia, o que será que tinha, né, no Nutrivida?
Irmãos, esse material é muito abençoado, dentre todos os materiais, porque esse material aqui fala dos 8 estágios, 8, irmãos, estágios da salvação orgânica. Porque quem confessou Jesus e foi batizado tem a salvação judicial, mas existe uma outra salvação, a orgânica. E essa salvação precisa se desenvolver na nossa vida para que quando esse material aqui se concluir, nós possamos estar ligados a ele. Amém? Então, esse material aqui ele esclarece o desenvolvimento da salvação orgânica na nossa vida. São 8 passos, né? E aqui fala tudo, irmãos. É uma bênção esse material. Outro material também que eu gostaria de compartilhar, reconciliando com Deus. Porque, irmãos, muitas vezes, que nem foi falado ali, a gente olha para a palavra e olha para as nossas atitudes. E a gente vê assim que tem coisas que o Senhor já pediu e já nos esclareceu no nosso coração de como eu tenho que proceder, sendo filha de Cristo, né? Sendo filha de Deus, né? Sendo filha de Deus. E às vezes a gente vê que a gente não está fazendo aquilo. Que nem às vezes Deus diz que a gente tem que testemunhar, né? E às vezes quando a gente sai lá fora a gente não testemunha. Às vezes a gente tomava procedimentos que agradavam a Deus. E hoje, daqui um pouco, eu fui esfriando e fui deixando de fazer aquilo para Deus. Então, esse seminário aqui fala muito sobre ministrações que Deus fala como nós devemos reconciliar com Ele. Porque enquanto nós estamos aqui, enquanto Jesus ainda não veio, é tempo de reconciliação. Todo dia é tempo de reconciliação. Todo dia o Pai com graça está diante de nós para a gente se arrepender, Ele aplicar o seu sangue e a gente reconciliar com Ele. Porque, às vezes, irmãos, tem áreas da nossa vida que a gente está, assim, em desleixo com o Senhor. Em todas as áreas. E ali a gente, às vezes, desanima. Então eu não estou mais conseguindo fazer, eu deixei de fazer. E ali a gente até começa a esfriar na fé. E a gente tem que vigiar, porque a gente está vivendo nos últimos dias, onde a apostasia, quando nos pegar, é muito difícil de voltar. E, às vezes, a gente está ali, está até congregando, mas dentro de nós a gente está num esfriamento, né? Tá ali sem aquele avivamento do Senhor. Então a gente vê então que é tempo de reconciliar com Deus, né? Outro material, irmãos, 2 materiais muito importantes para a gente do nosso dia a dia e para a gente viver uma vida sadia no corpo de Cristo. Quero fazer uma pergunta para os irmãos, tá? E é para o Senhor que a gente vai responder. Quem aqui não tem nenhum problema dentro de casa com alguém, no trabalho, na igreja e na rua? Levanta a mão quem não tem problema com ninguém. Ninguém, assim, se dá bem com todo mundo, não importa o que a pessoa faça, tu está sempre bem. Agora, levanta a mão quem pelo menos tem uma pessoa que está com dificuldade de lidar. Os irmãos, levantem. É difícil, irmãos, a vida. O compartilhar, a vida conjugal, a vida na família, a vida na igreja, a vida no trabalho, a vida na rua. Porque ninguém vive isolado sozinho, né? Até quando a gente está sozinho, a gente tem problema, né? Então, aqui, o dano da amargura. Quando a gente está com dificuldade de lidar com alguém, seja em qualquer área da minha vida, ali cria uma coisinha pequena que a gente não vê, assim, que é a raiz de amargura. Ela vai lá, pequenininha. Daqui a pouco ela vai indo. E quando vê, a gente está de mau humor, a gente não tem mais vontade de fazer as coisas, a gente reclama, a gente murmura. E aí, quando vê, parece que Deus não está me ouvindo nas orações, parece que eu não estou sentindo Deus. E é verdade, porque às vezes a gente não está cuidando do nosso coração, né? E aí, às vezes, a gente está com raiz de amargura, e o Senhor diz lá na palavra, né, que quando eu estou com uma raiz de amargura, ela brota, ela contamina a mim, ela contamina os outros, e ela me separa da graça de Deus. E se com a graça de Deus está difícil da gente viver, irmãos, imagina quando a gente fica sem. Aí fica aquele bloqueio ali, né? É que nem esses dias eu ouvi uma ministração, tem o copo, foi falado da água ali, né? Pega um copinho de água, põe um canudinho e puxa. Se o canudinho estiver retinho, tu chupa.
Agora, se ele tiver ali dobrado, quebrado, não passa. Assim, às vezes a gente está com o Senhor está ali, eu estou aqui, mas existe um bloqueio, e às vezes a gente vai ver uma amargura, né? É algo não confessado e não colocado diante de Deus. E esse material fala aqui. Se a gente está tendo, tem uma pergunta aqui, você está tendo esse cuidado? Você está sendo suprido hoje pela graça de Deus? Às vezes a gente não está. Amém? Então, esse material aqui traz a solução. Senhor, serve e conserve, irmãos. Tem uma parábola que não dá tempo de compartilhar, eu não me lembro onde está, irmãos, que é essa parábola do Senhor serve e conserve, né? Rapidamente. Tinha um homem que devia muito, 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 muito. O Senhor chamou ele para acertar a dívida. E ele não tinha como pagar. E aí ele disse, então eu vou te prender, eu vou vender tuas mulheres, teus filhos, vou vender tudo que é teu. E tu vai ser preso. Ele suplicou pela misericórdia. E ele se compadeceu, né? E liberou ele e perdoou a dívida. Aí ele estava saindo, encontrou alguém que também devia para ele. E essa pessoa também não tinha como pagar, e era bem menos, bem pouquinho. Aí ele pegou e maltratou aquele homem, jogou na prisão e mandou que todo mundo da família dele fosse vendido. E aí aconteceu que os homens, as pessoas que eram os servos daquele rei, viram e contaram para o rei. E o rei chamou ele, né, e disse, mas eu perdoei a tua dívida que era maior. Tu não deveria também dar o mesmo exemplo e se compadecer, né, do teu conservo? Irmãos, hoje a gente também vive essa realidade. Muitas vezes a gente peca durante o dia. A gente faz coisas diante de Deus. A gente vai lá, a gente pede perdão, o Senhor nos perdoa. Só que aí a gente olha que tem pessoas que fazem coisas pra gente e a gente não perdoa. Mas a pessoa olhou diferente, fez algo diferente, algo que tu queria, esperava, a pessoa não fez, aí tu fica amargurado, fica triste. Ou lá no teu trabalho, de repente aconteceu uma situação e tu olha para a pessoa e tu culpa a pessoa, o teu colega, o teu chefe. Aí às vezes olha em casa, marido e mulher se desentendem. Aí a gente olha na nossa vida, até com os irmãos, às vezes acontecem coisas, mas é irmão e faz isso. Mas é que todos nós somos pecadores, né? E assim como nós chegamos de Deus e pedimos perdão, Deus também quer que a gente peça, que a gente libere o perdão para quem nos ofende ou para quem faz algo que não é bom para nós. Porque quando a gente se desentende com alguém, fica de beiço, não fala com a pessoa, vira a cara, não procura mais, cancela, bloqueia, até no Facebook, nos e-mails, no WhatsApp, tu exclui aquela pessoa quando tu não quer saber de alguém, tu foge. Aí o que acontece, irmãos? Tu entrega as pessoas aos verdugos e tu também. O que são os verdugos? O que aquele homem foi atirado na prisão? São os demônios. Se eu me desentendo com meu marido e eu não chego diante dele, não peço perdão, ele diante de mim, a gente não se conserta, fica os dois lá com o ambiente cheio de demônio. Mas a gente não tem essa realidade, né? Quanto mais tempo a gente fica desentendido com alguém, mais os demônios ali naquele ambiente aumentam. Que nem aqui em qualquer lugar. Aí fica aquele ambiente pesado, trava tudo, negócio não vai para frente. Quem está amargurado, irmãos, com perdão retido, às vezes até no financeiro começa a bloquear, tu pode dizimar, tu pode ofertar. Mas se tu estiver amargurado e com desentendido com alguém, Deus tranca aquela bênção para ti. Então, esse material é maravilhoso, se os irmãos e eu também, às vezes temos dificuldade de lidar com as pessoas e até evitamos, às vezes tem lugares que a gente evita ir porque não gosto do jeito daquela pessoa. Só que aquela pessoa ela é um pecador que nem eu. E aí eu preciso consertar diante de Deus e às vezes ir lá também consertar diante dela, né? Amém, irmãos? Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.